A história e as origens da China. As primeiras civilizações ocorrem próximo dos 5.000 aos 1.600 anos antes de Cristo. As primeiras comunidades chinesas surgiram às margens dos rios Amarelo Huanghe, onde a cultura Yangshao foi de aproximadamente 5.000 aos 3.000 anos antes de Cristo. Após, surgiu a cultura Longshan, de 3.000 aos 900 anos antes de Cristo, em avançado desenvolvimento. A China ainda não era um país unificado, mas já existiam a formação de comunidades. A Era das Primeiras Dinastias ocorrem próximo dos 2070 aos 221 anos antes de Cristo. A dinastia Xia, de 2070 aos 1.600 anos antes de Cristo, é considerada a primeira dinastia da China, embora sua existência seja baseada em lendas e textos. Dinastia Shang, de 1.600 aos 1.046 anos antes de Cristo, foi a primeira dinastia confirmada arqueologicamente, caracterizada pelo desenvolvimento da escrita chinesa primitiva, as inscrições em ossos e bronzes, e a sociedade hierárquica com reis sacerdotes e uma elite guerreira organizada. Dinastia Zhou, de 1046 aos 256 anos antes de Cristo, caracterizada pela introdução do mandato do céu, do desenvolvimento das filosofias do confucionismo e do taoísmo, e o surgimento dos estados combatentes, de 475 aos 221 anos antes de Cristo. A unificação da China iniciou em 221 aos 206 anos antes de Cristo, com a dinastia Qin, caracterizada pela centralização do governo, padronização da escrita, da moeda e pesos, e da construção da Grande Muralha da China. A dinastia foi curta, colapsando após a morte de Qin Shi. A expansão e o desenvolvimento imperial. A dinastia Han, de 206 anos antes de Cristo, aos 220 depois de Cristo, foi fundamental para a expansão territorial e consolidação da identidade chinesa. Implantou a criação da Rota da Seda, conectando a China ao Ocidente. Após a queda do Zhang, a China entrou em um período de fragmentação chamado a Era dos Três Reinos, de 220 aos 280 anos depois de Cristo. A dinastia Tang, de 618 aos 907 anos depois de Cristo, caracterizada pelo desenvolvimento da poesia, da arte e do comércio, influenciando o budismo na cultura chinesa. A dinastia Song, de 960 a 1279 depois de Cristo, responsável pelo crescimento da economia e avanço da burocracia estatal, e das inovações tecnológicas como a pólvora, a impressão e bússola. Os mongóis e a dinastia Yuan, de 1279 a 1368, responsável pela abertura da China para o Ocidente, incluindo a visita de Marco Polo. A dinastia Ming, de 1368 a 1644, caracterizada pela expulsão dos mongóis, e da restauração da cultura chinesa, da construção da cidade proibida em Pequim, e as expedições navais do almirante Zheng He, pelo Oceano Índico. A chamada Frota do Tesouro, onde mais de 300 navios de aproximadamente 120 metros de comprimento, bem maiores que as embarcações europeias da época. Formado por quase 28.000 tripulantes, entre eles marinheiros, soldados, médicos e diplomatas, contava com tecnologia avançada, como bússolas magnéticas e mapas detalhados. As frotas transportavam seda, porcelana e ouro para negociar com outros povos e traziam de volta mercadorias exóticas, como especiarias, marfim e até animais. A dinastia Qing, de 1644 a 1912, foi a última dinastia da China. A dinastia Qin expandiu seu território e consolidou o domínio sobre a China. Três grandes imperadores marcaram esse período: o imperador Kangxi, de 1661 a 1722, reinou por 61 anos, sendo um dos mais longos da história chinesa. Promoveu a estabilidade, a recuperação econômica e a expansão territorial, derrotou rebeldes no sul e consolidou o domínio manchu. O imperador Yongzheng, de 1722 a 1735, continuou as reformas e fortaleceu o governo central,
criou também um sistema tributário mais eficiente. O imperador Qianlong de 1735 a 1796, responsável pela expansão máxima da China, incorporando o Tibete, Mongólia, Xinjiang e Taiwan. A cultura e artes floresceram, com avanços na pintura, literatura e arquitetura, porém, rejeitou o pedido da Inglaterra para abrir o comércio. Missão McCarthy. A Missão McCarthy, em 1793, foi uma missão britânica que viajou para a China, em uma tentativa de garantir relações comerciais e diplomáticas mais favoráveis para o Reino Unido. Liderada por George McCarthy, foi enviado pelo rei George III ao imperador Qianlong. Bom galera! O restante da história, você acompanhará nos próximos vídeos. Valeu!